A gente equilibra tudo aqui e não mexe muito não, sabe? Deixa assim mesmo que vai dar tudo certo. É. Como é que você tá, Beleza, meu tudo caro? Tudo em certo? paz? Estamos, digamos assim, que estamos corridos, porém parados no lugar, né? Uma boa Que mesmo. eu estou trabalhando de casa, né, por causa dessa questão toda aí, mas eu estou trabalhando mais do que se eu estivesse no escritório, né? Felizmente, Legal. ainda bem que eu estou conseguindo ter essa possibilidade aí. Eu acredito que Ainda, muita gente não está tendo essa possibilidade, ainda bem que não mas paramos de tudo, né? Deixa eu ainda ajeitar um bem. pouquinho Eu pra não cá. parei quase nada, cara. Eu, pra ser bem sincero, eu só parei de correr. Pode falar que eu não parei de nada, eu parei de correr, engordei um pouquinho. Né? Aqui no interior, agora que realmente a coisa tá pegando, né? Então, mais no começo aí que estava nas capitais, a gente ainda conseguiu dar uma corrida. Mas como a densidade demográfica é menor, né? Digamos assim, ainda temos as rodovias que ainda dá para praticar um esporte ainda. Ah, é. Não, então, aqui também tem certos lugares e com certos cuidados você consegue também. Mas a gente tem que, como se diz, agora na verdade o que eu preciso é recomeçar, porque como eu fiquei um tempinho, muito tempo parado, praticamente eu vou Ganhei, estar começando do zero. Eu ganhei, brincando, eu ganhei uns 12 quilos aí. ganhou aquele pneuzinho, Pneuzinho, o cara, pneu e o step. ganhei um pneu, um step e aqueles pneus de caminhão que é duplo, sabe? Sei, tô ligado. Não, mas eu engordei bastante, cara. Putz, engordei bastante, cara. Eu engordei 12 quilos. Eu já estava com sobrepeso de 3 quilos quando eu terminei desde o ano passado, né, da maratona. Aí caí na brincadeira de não levar a corrida. Assim, não levar a corrida, os treinos são a sério, né? E aí Aham, chegou quando eu ia começar o volume, assim, não, agora eu vou começar a treinar para minha maratona que eu ia fazer a maratona de Floripa, em junho. Aí eu ia começar os treinos em fevereiro, março, ali março, né? Comecinho de março, eu ia começar, eu cheguei a fazer a primeira semana, que foi aquela primeira semana de março ali. Aí na segunda semana já todo mundo entrou em quarentena. E aí, fechou meu, tudo. não tinha condições de correr na rua assim, tipo, todo mundo com medo, porque até então ninguém, até hoje ninguém sabe, né? Mas até É, então ninguém sabia nada. Então, meu, eu praticamente não fiz nada. E nem é. pensei em pegar esteira nem nada, porque, meu, o preço que isso daí ficou depois foi um É, absurdo, né? não. E esteira também é judiado, né, pra correr, cara, né? Judia. Cara, judia, mas eu acho que é melhor do que nada, é melhor do que eu não ter É, feito nada, entendeu? Se eu tivesse uma com, aqui, eu teria treinado mais. com Mas vamos lá. certeza. Vamos lá. Ó, entrou bastante gente aí, hein? Tá Legal, surgindo uma galera aí. Show de legal, bola. legal, legal, legal. Vou apresentar aqui então, galera, o nosso querido Felipe Rodrigues, o Pangaré de Tênis, um nome bem sugestivo, né, para todos Com nós, certeza. corredores amadores. O Felipe ele é profissional de tecnologia da informação. Uhum. É, e nessa pandemia ele tem um canal, né? Obviamente o Pangaré de Tênis aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. Então já peço aí para todo mundo seguir ele. E o Felipe ele teve essa linha aí mais high-tech, digamos assim, aproveitando a sua profissão, né? Começou a falar aí na pandemia, como todos os canais foi difícil produzir conteúdo, né? Você teve uma pegada legal aí que é para falar dos relógios GPS, da parte mais tech aí da corrida, né? Que tá bem a internet das coisas e tudo mais, né? Tá bem bacana também. Eu acho que eu não comentei contigo, Felipe. Eu também sou de TI, eu sou técnico Hum. e analista de sistemas também. Ah, que legal, Então, que bom. estamos na mesma área, aí, então. Estamos no mesmo barco, E afundando. tá afundando sempre, né? É uma coisa incrível. Sim. E é isso aí, o Felipe na verdade, quem corre, dizem, me disseram aí alguns seguidores que quem corre mesmo do Pangaré é a Camila, esposa dele. Com certeza. Com certeza. Quem Teve corre de gente aí verdade, assim, quem leva o quem, co- negócio muito a sério é ela. quem corre de verdade, né? Teve, É, ele é teve esse comentário aí maldoso, sacanagem. Mas um forte abraço aí pra Camila também. Aham. Eu acho que daqui a pouco ela vai entrar. Show de bola. Ô Felipe, então vamos fazer a primeira pergunta aí, o basicão, assim, resumidamente. Como que funciona um relógio GPS para a galera entender assim? Um relógio todo mundo conhece, né? Beleza, marca a hora ali e tal. E o Uhum. relógio GPS, como que funciona? Bom, primeiro boa noite aí pro pessoal que está assistindo a gente aí. Obrigado pelo convite, viu, Elton? É sempre um prazer quando você me convidou. É a segunda vez que eu faço live aqui no Instagram, por isso que até essa questão técnica aí para mim ainda é um pouquinho nova.
cara sabe tudo de YouTube, sabe tudo de relógio GPS, mas não sabe mexer no Instagram, Não né? Que sabe do todo mundo hoje Instagram. sabe. Faz parte. Então, mas respondendo basicamente, né? O relógio GPS, ele funciona, na verdade, assim, né? O GPS é um sistema de geolocalização através de satélites, né? Que ficam em volta aí do globo terrestre. E quando a gente utiliza um relógio ou algum dispositivo que tenha uma antena de GPS, ele manda um sinal para um desses satélites, e esse satélite faz, eu vou chamar o termo aqui, eu vou tentar não ser tão técnico até para o pessoal entender, né? Sim. Ele faz uma triangulação, ou seja, ele pega três pontos, três satélites diferentes e consegue triangular, tanto em latitude e longitude, e agora, hoje em dia, consegue até triangular em relação à altitude, né? E aí ele consegue saber exatamente com uma precisão, de Tô metros, não vou falar segurando de o centímetros, microfone mas porque de tá passando metros. carro do ovo aqui na rua, sabe? Tá, tudo bem. E, e aí é, como se diz, com uma precisão de metros aonde a pessoa está localizada. E aí, basicamente, como ele funciona? Conforme você vai fazendo exercício, ele vai marcando pontos. Então, por exemplo, no primeiro segundo ele marca um ponto onde você estava, depois no terceiro segundo ele marca um outro ponto, depois no sexto segundo ele marca outro ponto, e depois o próprio aplicativo e o algoritmo do relógio traça um ponto a ponto para saber qual percurso você percorreu durante aquele tempo, né? E até esse é um dos motivos pelos quais ele não é tão preciso. A leitura dele não é real time. Ele faz uma leitura de um tempo, depois ele faz uma leitura de outro tempo. Ele é temporal. Então ele vai fazendo a leitura pontual e aí ele vai depois traçando para você a sua localidade, né? E aí depois a gente tem os problemas de precisão, mas é isso aí. E aí Entendi. tá, resumindo é isso, É. tecnicamente é isso. Se eu entrar mais Basi- detalhe vai ficar muito Sim, mais técnico. é difícil explicar a coisa técnica assim sem ser técnico, né? Eu te entendo Sem, perfeitamente. Mas sem ser acredito que ficou bem especialista claro. na área. Ficou bem clara a sua explicação, que basicamente você sai do ponto A para o ponto B e o relógio faz o aferimento desse ponto. Exatamente. Ele não mede a partir do momento que você iniciou até o final, né? Ele vai fazendo aferições constantes, digamos Pontuais. assim. Exato. Pontuais. É Pontuais. ponto. Ele não é constante. Ele faz uma ferição no começo, aí depois ele faz uma depois de um certo tempo, e esse tempo é determinado. Hoje em dia, aliás, esse tempo é determinado pelo algoritmo do relógio e hoje em dia pela configuração que você tem de economia de bateria no relógio. Então, quando você tem aquele esquema que você habilita a economia de bateria para a utilização do GPS, o que é isso? Nada mais é que você aumenta o tempo dessa aferição que o GPS faz a triangulação. Consequentemente, você consegue fazer a bateria durar mais, né? Tem uma durabilidade Entendi. melhor. Na função principal dele é onde ele gasta mais bateria, Com resumidamente. certeza, com certeza. Apesar que hoje, né, se gasta muito em tela também, né? Hoje É. a questão da tela também gasta muita bateria. Legal. E eu tô vendo aí um pessoal mandando pergunta, acho que tem um pessoal, uns robôs que sempre entram também, né? Faz Tem parte. robô que entra no O- seu? tem, direto. O, o Edu mandou aí uma pergunta, já já a gente repassa, e tem um outro seguidor também que mandou, tá? Só dar uma introdução aí para a gente entender como que funciona toda a parte aí sistemática do relógio, já já a gente repassa aí para você, tá? Legal, legal, claro. É, ô Panga, vou ter a liberdade de chamar de Panga, tá? Chamar Por de Felipe, favor, não, que é pode muito chamar. formal. É, para a galera aí que está iniciando, quer comprar ou já tem alguma coisa mais básica, quais informações básicas que você acha que o relógio deve fornecer para um atleta amador, para um atleta assim, para quem está iniciando, entendeu? Bom, para quem assim, para quem já começou a correr e já quer comprar que a gente tem aquela discussão se vale a pena comprar um GPS logo de cara ou não, né? Mas digamos que a Aham. pessoa já queira e ela já esteja pensando em comprar. Eu já diria para ela tem que ter pelo menos a informação da geolocalização, né, da aferição em relação ao percurso que ela faz, o tempo, tanto o tempo corrido quanto o tempo em movimento, que eu acho que é importante ela ter essa informação. Batimentos cardíacos, que eu acho que talvez seja o mais essencial aí em relação ao equipamento, né, o que realmente vai fazer diferença para você. A questão do pace da volta, que não são todos os dispositivos que dão essa informação, e o pace médio.
né? Então, você tem que ter essas duas informações de pace que são consideráveis, né? Até umas pessoas Aham. perguntam às vezes para mim, nossa, eu tô correndo super rápido, meu pace tá alto aqui no relógio. É porque você deve estar com a configuração do pace médio, não do pace da volta, né? Então, isso é em questão importante. E lógico, se a pessoa tiver outras informações aí, outras coisinhas a mais, outros recursos a mais, é lógico que só tem que lembrar que quanto mais recursos o dispositivo tiver, mais caro ele é. Mais, Então, mais caro, com com certeza, certeza. com É, certeza. Mas basicamente, a grosso modo, isso daí, é isso daí. tá. Não precisa ter mais Eu que nada. tô, eu que tô no iníciozão mesmo, só explicando pra galera o que que é pace, a gente Ah, sempre desculpa, não, imagina, essa parte aí eu faço. Eu também sou professor de informática, sabe? Então eu tô acostumado com essa parte aí mais de de básico, terminologia. didática, né? De Sei. terminologia. O pace, para quem não conhece, não é tanto do mundo da corrida, é o tempo que você gasta para fazer 1 quilômetro, para fazer 200 metros, para fazer 500 metros. Então, por exemplo, o meu pace em 1 quilômetro eu gastei em caminhada, geralmente a pessoa gasta 12 minutos caminhando. Aí, em Uhum. média, 12, 10. Então, é o tempo que você gasta para fazer determinada distância. Isso a gente chama de Correto. pace no mundo da corrida. Então, o relógio, o que o Felipe disse, ele vai marcar, uma das funções principais dele, básica, para quem quer comprar um relógio, é marcar esse pace e marcar também seu batimento cardíaco, digamos assim, né? Sim. E uma outra coisa importante também, que eu até esqueci de citar, que eu acho que é importante a pessoa ter no relógio dela, praticamente hoje todos os relógios já fazem, pelo menos os relógios mais básicos já fazem, mas é importante a pessoa ter essa ciência, é sempre ela saber se o relógio possibilita que ela faça treinos intervalados, que é uma modalidade de treino muito importante aí para quem corre, né? E por incrível que pareça, muitos relógios um pouquinho mais antigos, os relógios mais de iniciantes assim, eles não tinham esse recurso, né? E aí era um problema. Inclusive o Bip, que é um dos principais aí, o Amazfit Isso. Bip, né? A minha Ele, esposa tem um, tem amigos ele também não que tem. faz, né? Eu iniciei nele, ele não tem um intervalado, né? Não tem. O Então, é treino uma das coisas. intervalado, galera, seguindo aí a lógica, desculpe, Felipe, é quando você vai marcar um tempo determinado para uma volta, digamos assim. Então, você vai ter que correr 1 quilômetro a 6 minutos. Então, você já programa isso no relógio e o relógio já te informa se você está dentro daquilo ou não, através de aviso sonoro, aviso na tela, né? Correto, correto. Show de bola. Ô, Felipe, uma parte importante. Como que você acha que o relógio pode ajudar uma pessoa na corrida? Olha, eu acho que a principal informação que o relógio te dá é em relação ao seu batimento cardíaco. Tá certo que a gente tem a questão da sensação própria, né? A gente tem a autossensação, a gente consegue saber quando a gente está muito cansado ou a gente está muito bem dentro de um treino, dentro de uma prova. Mas é você ter umas métricas muito mais precisas para te ajudar a mostrar a sua evolução. O relógio ele te ajuda nisso daí, tá? Nessas informações. É essencial você ter um relógio para correr ou é essencial você ter um relógio para performar na corrida? Não, não é essencial. Mas é uma forma de você poder ter um acompanhamento. Para quem não sabe, antigamente, quando a gente começava a correr, por exemplo, eu comecei a correr lá na USP, eu sabia a distância do portão principal até o portão do final da raia. Eu sabia exatamente qual era a distância. E como que eu media essa distância? Através do carro, né? Do velocímetro do carro lá, né? Do odômetro do carro. Então eu sabia que quando eu chegasse de uma ponta a outra, eu corri tantos quilômetros em tanto tempo, porque eu usava um relógio normal. E aos poucos, conforme eu fui melhorando na corrida, eu fui diminuindo esse tempo, percebendo que a minha condição física foi melhorando. Hoje o relógio já te dá isso sem que você tenha que ficar fazendo todos esses cálculos de cabeça, entendeu? Não E hoje é precisa um passar acessório, né? antes, né? Hoje também é um acessório. Hoje as pessoas usam. É engraçado, né? As pessoas usam hoje o relógio como um acessório de identificação, né? Hoje a pessoa vê um cara com um relógio de coisa e fala: opa, esse daí é corredor. Exatamente. É, Eu que estou no início, eu fico olhando o tênis, fico mentalmente falando, ó, aquele modelo ali, o Adidas tal, olha o é. relógio e falo, ó, o cara investiu, não sei o que, você O sente cara já o corre, você já. o cara já corre, né? Eu brinco que dá para você ver quem está iniciando, né? Dá para você ver Uhum, quem está intermediário e quem está avançado, né? Porque sim. eu caí na ilusão, você sabe muito bem disso, que você trabalha aí com o relógio, com a tecnologia, caí na ilusão que me falaram que corrida era um esporte barato, sabe? Então, Hum. Então, na verdade, assim, ele é um esporte barato desde que você mantenha ele barato, né?
É. Como tudo na vida, por exemplo, o pessoal fala assim, morar pode ser barato, mas também pode ser caro. Casar pode ser barato, apesar que casar é caro sempre. Mas, Casar sempre. mas estou brincando, aí as esposas que nós não nos espanquem depois, mas assim, é, é barato, cara, é barato. Porque se a gente começar a falar isso também, as pessoas não começam, né? Quem não Não, a começou, gente é fala, barato. a Mas gente vai de fala na você brincadeira, querer, né? Vai de mas tipo você. um tênis de corrida aí, você compra um tênis aí de 400, 500 pau, vai durar aí pra você, pra quem corre pouco assim em volume, vai durar pro cara aí 1 ano e meio, né? Sim, sim. É, cara, eu acho que dura até mais, dependendo de como a É pessoa mais. corre, né? Dependendo É, de como a pessoa corre. E o volume mesmo, né? Como você é. disse. Um tênis é em média 800 quilômetros, né, que os fabricantes Eles prometem, colocam assim, 800 então. quilômetros, né? Mas eu tenho um tênis aqui que já rodou 1.500 já e ainda tá É, né? funcionando. Né? Show de bola. Show. Sim, com certeza. É igual É, relógio, GPS também. é, Tem que durar no eu- mínimo 3, 4 anos. e muitas vezes a gente troca porque quer evolução, né? Que você citou anteriormente, né? Você Sim, sim. quer ter uma aferição melhor, quer ter uma métrica melhor, quer tentar performar e assim por diante, né? Eu não falo nenhuma aferição melhor, porque o GPS em si, ou o sensor de GPS, ele praticamente é o mesmo. Lógico, melhorou um pouco, a tecnologia avançou um pouco, mas a imprecisão que tem nos novos hoje são praticamente as mesmas que você tinha nos relógios mais antigos. Mais antigos que eu falo assim, de 3, 4, 5 anos atrás, né? Não vamos pegar o Aham. pessoal lá muito lá atrás. Mas, por Tem, exemplo, os relógios mais novos já entregam mais funcionalidades e mais métricas que os antigos entregavam, né? Hoje você tem questão de força na corrida, você tem um monte de outras métricas que você pode usar, né? Questão de sono, recuperação, tudo isso. né? A minha esposa é viciada na questão de sono. Eu até falei pra ela que eu ia te perguntar se você sabe se funciona realmente, sabe? Porque tem dia que ela fica pistola. Nossa, eu dormi só 40 minutos profundo essa noite. Eu falo, então tá. Cara, na verdade, essa questão do sono, é, pelo que eu entendo do dispositivo, pelos manuais que eu li, logo que surgiu esse recurso na linha Garmin, na verdade surgiu isso um pouco antes naqueles primeiros bands, né? Nas primeiras bands da Samsung, quando surgiu essa questão do sono. Basicamente, ele olha o seu batimento cardíaco e a sua movimentação. Então, ele usa o acelerômetro e o seu batimento cardíaco. Porque ele sabe que você tem um batimento cardíaco mais baixo quando você está dormindo. E ele sabe que se você se movimentar muito, significa que você está tendo um sono, como que eu posso dizer assim, não é aquele sono profundo, é um sono mais leve, entendeu? Mas assim, Entendi. é um cálculo que eu falo para vocês, assim, não é, eu acredito que não seja tão preciso, tá? Não é tão preciso. Lógico, é uma estimativa, mas não é para se confiar 100% nisso, tá? Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Eu quase não durmo com o relógio. É, me incomoda um pouco assim para Para dormir dormir e mesmo. tal. Quase não tenho essa aferição de sono, não. Uhum, Ô, entendi. Felipe, seguindo a linha aí do que a gente está falando, né? Fizemos um resumo aí de como funciona, mais ou menos, quais informações básicas ele deve ter, né? Como que um Uhum. relógio vai te ajudar aí na corrida, através do batimento, através das métricas, né? Da pessoa em si, né? Através do batimento cardíaco. É, e eu faço uma pergunta: quando que é a hora certa da pessoa evoluir de relógio, digamos assim? Existe uma hora certa? Não existe? Se está funcionando, segue a vida? Olha, na verdade, assim, eu acho que o que vai limitar a pessoa é igual a pessoa quando ela pensa em trocar de carro, né? Se você for parar para pensar. Você pode pensar em trocar de carro quando você tem algo melhor no carro que você queira, né? Então, por exemplo, o cara sai de um câmbio manual para um câmbio automático, com ar-condicionado de direção hidráulica, digamos, né? Estou dando um exemplo. Aham, Como o cara também pode, por uma questão de uso, o carro dele já deu tanto problema que já não resolve a vida dele, o cara precisa comprar um carro novo para poder resolver a vida dele. Então, quando você fala de relógio, assim, de troca de relógio, eu sempre tenho muita cautela, porque a gente sabe que é um produto caro e se você for parar para pensar, não é um produto que ajuda, mas é supérfluo para dentro da corrida, assim. Então, você tem que ter essa consciência, entendeu? Que é um produto caro, que é um produto que vai durar, mas é um produto caro e que você tem que ter muita certeza do que você está comprando
para ele te ajudar. Então, assim, não existe bem um momento certo. Existe a necessidade, que eu acho que teria que ser o primeiro caso, e segundo, a vontade da pessoa poder evoluir. Mas o que eu falo para a pessoa é o seguinte, não evolui só por evoluir. Só não troca um relógio só por trocar. Entenda o que o outro relógio tem, que o seu atual não tem, ou até que o relógio novo que você vai comprar, você analisar se não tem algum outro relógio que vai te atender também, que seja mais barato, entendeu? É A não ser verdade. que você queira muito aquele modelo e aquela marca, mas aí vai do seu bolso. Vai do bolso. Tem gente que Sim. troca sempre, né? Então, Quem lançou tem lá o bolso, Garmin quem 6X, o tem, Fênix, o cara vai lá e compra, tudo quem certo, né? tem bolso vai. É. Ó, estamos com o Dario Guimarães, grande corrida simples. Aê! Que audiência Ele foi o seleta. primeiro que me convidou para uma live no Instagram, nunca tinha feito. Ah, legal. Eu sou fã dos vídeos dele, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas em breve eu Ele é convido aí. gente boa, Gente finíssimo, manja boa. muito. Corre muito, menino. Corre, esse corre. Esse não é tão panga, não, né? Não, não tem nada Não de pagar. tem nada de panga. O cara é, É o cara isso é aí. fera. Ô, Felipe, a gente vê muito hoje no Instagram, principalmente, né, cara? Muito perfis de venda de relógio, principalmente o Garmin usado, né? Usado. Eu, pelo menos, tenho lá uma meia dúzia de perfis assim que vendem lá sempre, sabe? Dos mais básicos até os mais atuais. Não sei como que Uhum. consegue um atual usado, né? O cara comprou e não gostou realmente, né? Fico imaginando isso. Mas aí eu queria uma dica sua, várias dicas aí, fica à vontade. O que que a pessoa deve observar para comprar um relógio GPS usado, sabe? Se tem algumas métricas, se tem alguma, além do estado de conservação, que é o mais óbvio, né? Se tem alguma parte tech assim dentro do relógio que a gente consegue ver se realmente tá com aquele km rodado, né? Igual o carro. O que que você tem para dizer para Entendi. nós? O relógio, ele tem alguns relógios, ele tem meio que um odômetro, digamos assim, que ele vai totalizando a quantidade de quilômetros que a pessoa rodou. Mas se a pessoa reseta o relógio, esse odômetro zera também. Entendeu? Então não dá para confiar tanto. O Garmin tem isso, mas não dá para você confiar tanto. O que eu falaria para a pessoa antes de fechar a compra é ela testar o relógio. Ela, por exemplo, que eu falo para uma coisa muito importante, principalmente se o relógio, por exemplo, tem barômetro, ela pegar uma subida e verificar se o relógio conseguiu medir a subida, se conseguiu pegar os batimentos cardíacos dela corretamente. Lógico, fazer uma avaliação, uma média ali referente a batimento cardíaco, olhar, jogar o treino para o aplicativo e verificar se ele trouxe todas as informações, se ele não trouxe nenhuma informação zerada. É importante isso, porque, por exemplo, um dos problemas que dão muito, né, em relógios, os primeiros relógios que vieram com barômetro, 935, o Stratus, se não me engano, o Stratus 2 também, eles vieram com problema sério de barômetro. Então, depois de um certo tempo, o barômetro simplesmente para de funcionar. Mas se você pegou uma rua com subida, você tem que ter um ganho altimétrico. Se você não tiver isso, significa que o barômetro não está funcionando, entendeu? Agora, sensor de batimentos cardíacos, verificar se está fazendo a medição, verificar se o relógio está conseguindo medir a distância quando você faz o treino, né, nesse tipo de coisa. E lógico, como você falou aí, verificar o estado do relógio de uma forma geral, né? Verificar se ele está com os botões funcionais, se o sensor de batimentos cardíacos dele não está trincado, ou se não está ralado, isso é muito importante também para poder ter uma boa leitura. Questão da pulseira, a gente sabe que se for muito usada, a pulseira vai estar desgastada e você também pode ter a possibilidade de mudança, né? Mas é as pessoas tomarem os cuidados necessários. O que eu falo é assim, sempre olhe o preço do novo e olhe o preço do usado, porque às vezes a pessoa está vendendo muito caro. Eu já vi muita gente vendendo com preço, eu falo, meu, que absurdo. Entendeu? E o relógio está acabado e o cara está vendendo com tipo R$ 300 mais barato que o novo. Cada um vende pelo preço que quer e cada um compra pelo que quiser também. Pelo que você disse, então, pelas tuas métricas aí de profissional, é basicamente impossível comprar um relógio usado pela internet, a não ser que seja de uma pessoa de sua total confiança, né, cara? Olha, diretamente pela internet, só se for uma pessoa que você tem a possibilidade de, olha, deu um problema, estou te devolvendo o relógio. Você entendeu? Não falo que é praticamente impossível, porque a gente tem pessoas honestas e que falam, não, realmente, está com problema, deixa eu ver aqui, tá, não sei o quê. Mas é um negócio complicado. Até o novo, se você for parar para pensar, eu já conheço gente É, que comprou um relógio novo e teve problema, então o usado você tem. Uma das coisas que é legal você ver também, que é uma coisa importante, uma dica, uma sacada boa, é você, se a pessoa é um corredor, você fala assim, tá bom,
deixa eu seguir você no Strava ou no aplicativo do Garmin ou no aplicativo da Polar, deixa eu ver seus últimos treinos. E aí você verifica se ele usou o relógio, porque geralmente nos treinos da pessoa aparece qual dispositivo ela usou, né? E aí você consegue ver as métricas. Aí o cara, por exemplo, usou o relógio semana passada. Opa, e tá todas as métricas bonitinhas ali, é porque teoricamente o relógio está funcionando. Só tenha consciência que o relógio tem uma vida útil, é um equipamento eletrônico, geralmente a primeira coisa que vai embora é a bateria, ele não segura a bateria, então é uma das coisas que a pessoa tem que verificar, ela colocar o relógio para carregar, verificar quanto tempo ela demora para carregar, quanto tempo a bateria demora para descarregar, é importante, porque se descarregar rápido, é porque a bateria está viciada. É. O César perguntou para nós como saber se é novo, então baseado em tudo aí que você disse, né, questão de como saber se o relógio é novo? Tipo, ele comprou, por exemplo, comprou um novo no Mercado Livre. Como saber se realmente é novo, entendeu? O produto tem que vir lacrado, cara. Tem que vir lacrado. Você consegue pegar o número de série. Se eu não me engano, o Sunto tem isso. Você consegue no site da Sunto Internacional colocar o número de série e saber se é um produto refurbished, que é um produto que foi consertado, né? Eu não sei se lá, o troca-fone e tal. Isso, você tem que sempre dar uma olhada nisso. Mas eu realmente aconselho assim, ou você compra de alguém que realmente você conhece o produto, ou você compra novo. Porque é um produto que sempre está em contato com a pele, a pessoa usa o dia inteiro. Eu não sei, eu tenho um sério problema com compra de usado, assim. Nesse caso, o tech a gente sempre fica com o pé atrás, né, cara? Tem Até que mesmo tomar... com o celular e tudo mais, né? Tem que tomar alguns certos cuidados. Eu aconselho tomar bastante cuidado, porque é um produto caro, né? O Felipe, e a gente estava falando de precisão, né? Existe uma métrica, assim, em porcentagem, lógico que não precisa, né? De quanto é o erro de um relógio? 5%. 5%? Tem que ter pelo menos, assim, lógico, pode ter picos, né? Você correu... que assim, é 5%, mas você tem que lembrar que o erro dele é sempre acumulado. O que eu quero dizer? Imagina que você vai correr uma prova de 5 km a ferida oficialmente. Você sabe que tem 5 km. O relógio tem que dar sempre ele tem que dar mais. Sempre, ele tem que dar mais. Então, ele tem que dar pelo menos 5.300. Se o relógio dá menos, alguma coisa tem errado aí. Dificilmente o relógio, ou você parou, ou ele não pegou GPS na largada enquanto você começou a correr. Então, o relógio ele sempre tem que marcar, nesse sentido, ele tem que marcar a mais do que a aferição está mostrando para você, entendeu? Legal, cara. É uma dica boa, porque... Então aquele 10,01 no final ele é até bom pra gente, que dá uma raiva, né, pra quem tem toque. Sim, mas pensa assim, quando você estiver treinando, é uma coisa legal que a gente sempre fala para as pessoas. Se você estiver treinando, o seu treinador manda falar assim, você vai correr 5 km leve. Não para quando o relógio der 5. Para quando ele dá uns 5.200, 5.300. Se você quiser realmente correr os 5 km, pensa que você tem que sempre correr um pouquinho a mais para exatamente tentar correr aquela distância. Felipe, tem um valor correto? Não tem. Eu falo entre 5%, 10%. Lógico, a gente pode ter algumas variações dentro do relógio que diversos fatores podem influenciar, que dê um pico e aí dá uma diferença muito grande. Mas não pode ser constante essa diferença. Então, por exemplo, você vai correr lá no centro de São Paulo, ou você vai correr em algum centro de alguma cidade grande que tem muito prédio e a largada é bem naquele momento. Então você vai lá, o pessoal tem muito problema disso, se não me engano, em Chicago. Chicago. O pessoal vai largar lá, aperta o botão para começar, ou não pega GPS, ou quando pega ele se perde completamente. Vai dar diferença. Não tem jeito. Entendeu? Legal. E acho que a maior aflição do corredor é quando você tá para largar e o GPS não acha, né, cara? Isso daí é um problema. A pessoa fica desesperada porque o relógio não conseguiu triangular ou fazer a triangulação para fazer a primeira localização e a primeira leitura de onde a pessoa está, né? Legal. Bacana demais. Essa do correr a mais aí, eu aprendi uma nova. Sempre estamos aprendendo, né? Sim, eu falo, sempre corre um pouquinho a mais, se você quer correr, né? Os 5 quilômetros que você tem no né? Agora, se você vai correr uma prova ferida, você passou pelo pórtico lá e você é ferido, beleza. Não, você para e acabou, entendeu? Toca o foda-se e seja feliz, né? Isso aí, entendeu? O difícil tem dia que você vai fazer um treino longo, né? Eu sempre digo isso, o longo para mim não é o longo para você, não é para ninguém. O teu maior treino, digamos assim.
o cara parar, né, ainda correr um chorinho de 300 metros, tem hora que ele não tá querendo nem terminar o longo dele, faz parte também. Ah, cara, faz parte, faz parte. A gente sempre corre por causa dessa questão de você fazer, como que eu posso dizer assim, de você fazer muita curva. E como eu falei para vocês, o relógio ele lê ponto, ponto. É. Né? Ele faz um ponto, depois ele lê O outro Edu ponto. perguntou isso para nós no início sobre essa questão das curvas, sabe? Se estiver num parque, existe diferença de estar numa linha reta. Existe, existe, porque a curva nunca é curva. Se você dá um zoom lá no seu percurso, dá um zoom, 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 se você for aproximar mais, dependendo, lógico, da limitação do aplicativo, você vai ver que ele não faz uma curva. Eles são várias retas de ponto a ponto que ele forma a curva. E aí o interessante é isso. Quando você o relógio, qual que aumenta a precisão do relógio? É a quantidade de vezes que ele chama a geolocalização e registra aquela geolocalização, aquele ponto que você está. Como ele tem uma diferença de centímetros, às vezes metros, na verdade, né? Uma diferença de metros. E às vezes ele demora para fazer essa leitura, ou por algum motivo ele não consegue fazer a leitura naquele momento, ele vai fazer no próximo, ele faz um negócio que a gente chama de interpolação. Ele desenha o traçado, ele entende, ele cria no algoritmo que aquele ponto que você está mais o ponto que você saiu tem aquele formato. Mas, porém, nem sempre aquela interpolação dá certo. E aí dá diferença, entendeu? Entendi. Não é um negócio preciso, infelizmente. E eu acho que se depender como se diz, se depender dos militares americanos, nunca teremos um GPS 100% preciso, porque é muito perigoso. É verdade. O Edu, nosso matemático e também de plantão, participativo, disse que 5% é muito. Que dá quase 1 quilômetro, por exemplo, numa meia, né? Então, é que nem eu falei para você, tem um acumulado, 5% que eu tô falando assim, dentro tem volta de uma que ele vai errar mais, tem volta que ele vai errar menos. Isso, né? Mas pensa que assim, é o acumulado. Se ele errou 3% na primeira volta e ele errar mais 2%, acumulou 5%. Se ele errar mais 1% na outra, acumulou 6%. E aí ele vai acumulando erro. O GPS é erro acumulado. Então, por exemplo, quando você vai correr uma prova ferida, o que eu falo para as pessoas é assim, você vai correr uma prova ferida? Vai. Tira o lap automático a cada 1 quilômetro do relógio, você consegue desabilitar isso, e toda vez que você passar numa placa, você bate o dedo no botão, que aí ele deu o lap. Aí você vai ter certeza que aquele lap, aquele tempo, é o tempo que você fez dentro daquela distância entre placas, né? O problema é que não é toda prova que você tem placa a cada 1 quilômetro, mesmo a ferida. Então, esse é o problema, entendeu? E prova ferida também, fielmente, é complexo, né? As provas menores aí, que são a grande maioria, Não, acaba... esquece. O pessoal vai de moto, vai de carro e tudo certo, né? Não, e nem é Ferelli. O cara coloca lá que tem 10 km, acabou, entendeu? Chora o pau. Legal. Ô, Felipe, e seguindo aí também a linha de raciocínio da precisão, né? Basicamente assim, rapidamente, por que existe a diferença entre quando você está numa esteira e você coloca o seu relógio para marcar e a marcação da esteira ali também? Dá para resumir assim, sem ser muito técnico? Cara, é o seguinte, primeiro, que o relógio quando você usa o modo esteira no relógio, ele não usa o GPS, claro. Ele vai usar o acelerômetro. E o acelerômetro é o movimento do seu braço. O ir para trás e para frente, para trás e para frente, com o braço, né? Quando você está correndo, você está fazendo aquele movimento. Se você, porventura, fizer um movimento um pouquinho mais curto, ou parar o braço para mexer em alguma coisa, pegar uma garrafinha de água, qualquer coisa, ele não faz a leitura. Ele não fazendo aquela leitura, entendendo que você fez aquele movimento, ele vai dar diferença. Teoricamente, o que está marcando na esteira está mais preciso. Por que teoricamente? Porque a esteira também pode estar desregulada. Entendeu? Então, às vezes a esteira pode estar rodando lá, fazendo a roda lá, a esteira mesmo rodar, falando que rodou lá a distância, a quantidade de vezes ele rodou para dar 1 quilômetro, mas na verdade não, ele tem uma diferençazinha que pode acontecer, de ter uma diferença na esteira também, tá? Então, entendi. Mas se você for comparar entre os dois, entre o relógio e a esteira vai estar muito mais próxima do que a distância que você olha no relógio. Precisão 1000% não teremos, né? Cara, só uma prova ferida numa linha reta. Só uma major mesmo. E com um GPS militar no pulso, porque o nosso GPS não rola não. O Rogério disse ali que o relógio foi ótimo, né? Chama o cara de relógio. Normalmente a esteira dele marca menos. Então, cara, é que assim, marca a menos do relógio ou marca a menos da distância do relógio?
Então, cara, depende, assim, por exemplo, e marca menos mesmo, a esteira marca menos, mas como eu falei, depende do movimento do braço, porque às vezes ele está correndo, a perna dele faz um movimento mais lento que o braço, e às vezes ele no braço ele é mais rápido. Depende. Às vezes o acelerômetro meu já aconteceu também. Às vezes eu tô correndo, a esteira tá marcando 2,3 km, aqui no relógio já deu 4 km, tá dando pace 3,30. Eu falei, eu vou morrer se eu correr a E 3,30. tem toda a questão também da biomecânica lá da corrida, né? Às vezes o cara joga muito o braço lá, ele acaba que E vai outra, dar muita diferença, né? é igual relógio de natação. As pessoas às vezes falam assim, eu tô nadando em piscina. É o mesmo processo. Piscina ele não usa o GPS. Ele usa o acelerômetro. Aí a pessoa fala assim, nossa, ele contou que eu fiz 2 metros, 26 metros e não 25, que a piscina tem 26, né? 25, né? Ele marcou 26. Eu falei, porque ele contou alguma braçada que você deu a mais ou algum movimento que você fez que ele não conseguiu entender que aquele foi um movimento de braçada que você deu. Entendeu? Por isso que as informações que a pessoa coloca no relógio de altura, peso, sexo, isso são muito importantes porque é baseado nessas informações que ele vai calcular. O tamanho do braço dela deve ser parecido com isso, o tamanho da passada dela é isso, e aí ele vai usar o acelerômetro para pegar essas informações, entendeu? Legal. Então, com você já começa alimentando o relógio, né, com as suas métricas, Quando né? você compra, sim, quando você compra e configura ele pela primeira vez, relógio bom tem que ter essas coisas, senão nem adianta, porque sua idade, tudo, aquela questão do batimento cardíaco, tudo, entendeu? Legal, bem bacana. Eu estava vendo um vídeo seu, né, para dar uma aqui de jornalista, né, estudando antes. Ai, meu Deus. Não, a minha esposa é jornalista, ela puxa minha orelha Puxa aqui. a capivara? Poxa, vai assistir, vai não sei o que e tal. Aí Tá ela dá certo. um grande help, um beijo para ela e vamos agradar, né, que ela tá brava Sim. hoje. Eu falei ainda que casamento é caro, né, pô? Manda um abraço para as esposas que fica tudo Manda um certo, né? abraço aí. Eu estava vendo o vídeo, achei muito interessante, muito mesmo, a questão de como que o batimento cardíaco, como que o relógio consegue aferir ali o seu batimento cardíaco, né? Queria que você Uhum. falasse um pouquinho pro pessoal como que Você funciona. diz o de sensor de pulso, né? Isso, sensor de pulso. Basicamente como funciona. O relógio, o sensor de pulso, se Para você quem olhar não atrás do viu, seu é esse relógio, daqui, ó. isso. Ele está emitindo essa luzinha. No meio, nesse desenho, nesse seu relógio, no meio ele tem um negócio que a gente chama de uma fotocélula. Que é igual essa. Digamos assim, é parecido com as fotocélulas que nós temos nos postes de luz. Que ele reconhece a luminosidade e faz a luz acender, no caso aqui, o poste da rua. Então imagina que você tem uma emissão de luz e um sensor que consegue reconhecer a variação da luz. Basicamente, quando a luz é emitida, ela passa a sua pele, bate no seu fluxo sanguíneo, né? Você tem um batimento cardíaco, e essa variação de luminosidade que o fluxo sanguíneo causa retorna para esse sensor, para essa fotocélula, que através de algoritmo consegue calcular o seu batimento cardíaco. Eu poderia falar para você que o sensor de batimentos cardíacos, sim, houve uma grande evolução, ele está muito mais preciso que os primeiros de pulso, tá? E aí, dessa variação de luz, ele consegue ter um retorno melhor. Logicamente que se você tiver entrada de luz, se seu relógio estiver solto e entrar luz lateral, né? Ou se por algum motivo ele não emitir alguma luz, algum problema que dê tecnicamente nele, você vai ter uma variação em relação à leitura que ele vai apresentar para você. Mas basicamente através da leitura da luz. Aí você pode, eu acho que você vai fazer outra pergunta qual que é mais preciso, né? Se é o do braço ou se é o do peito? O do peito ele é um pouquinho diferente. O do peito ele está aqui próximo do peito e ele não usa luz, né? Ele usa o mesmo sistema eletrocardiograma, né? Do eletrocardiograma. Então é aquela questão de emissão são impulsos elétricos, né? Então é muito mais preciso, muito mais preciso. Se você colocar do jeito certo, tiver umedecido, né? Para ele grudar na pele bem, ele é muito mais preciso. Se a pessoa quer ter uma precisão muito mais perfeita, usa o de peito, né? A cinta peitoral. A cinta peitoral. Porém, os novos hoje, a Polar principalmente, que é campeã nisso, os novos hoje, principalmente do Grit X, se não me engano, e até não o novo agora que lançaram, o Polar, o Ignite,
ele já tem um bom sensor já para você conseguir fazer umas capturas bem mais precisas, né? Legal. E a gente fala, galera, de bastante de batimento cardíaco, porque a grande maioria dos treinadores utilizam os batimentos cardíacos para desenhar o treino do seu atleta, tá? Então, é muito importante, isso define a zona de batimento, né? A gente tem Z1, Z2, Z3, Z4 e assim por Isso diante. mesmo. Então, para quem treina corrida, existe a corrida, né? Você sair para correr, que tá tudo certo também, não tem problema nenhum, é um exercício, vai dar tudo lindo. E existe o treinar corrida, que precisam desses limiares mais próximos assim, da exatidão, para o cara conseguir treinar e performar conforme o seu técnico manda, né? Pede ali. Vale lembrar que essas zonas de batimento cardíaco você tem que fazer um teste ergorespirométrico antes para determinar quais são essas zonas corretas, para você até configurar isso no relógio. Então, o que eu falo para as pessoas é assim: você quer ter precisão na zona de batimento cardíaco? Faça um teste ergorespirométrico, pegue o resultado desse teste e configure o seu relógio para aquelas zonas. Porque as zonas que o relógio eu vou até fazer um vídeo sobre isso. As zonas Legal. que o relógio calcula automático para você podem não ser a sua realidade, porque ele vai se basear, quando ele calcula a primeira vez, no seu peso, na sua altura e na sua idade, e no seu gênero, masculino ou feminino. Mas não necessariamente é a sua condição física, entendeu? Então, Entendi. qual que é o ideal? Você fazer um teste ergorespirométrico, pegar o resultado. No teste ergorespirométrico, ele já te dá as zonas de batimento cardíaco, que aí você configura, entendeu? Legal, show. Inclusive hoje saiu um vídeo bem legal o seu, né? Que é relógio esportivo versus relógios inteligentes, né? O pessoal aí Hoje, saiu hoje, né? Saiu hoje. entra. Eu já assisti à tarde, tá vendo? Entra Já lá, assistiu? galera. Ô, Já louco! assisti, achei bem legal. Cheguei em casa aqui, umas 5h15, já coloquei, falei, vai que dá para dar mais uma pega aí de pauta, né? Mas esse eu vou deixar pra galera assistir no seu canal, né? Pangaré de Sim. Tênis lá no YouTube. Bem É, bacana. basicamente eu falo, porque muitas pessoas falam assim, vale a pena comprar um Apple Watch, um Samsung Galaxy Watch, qual que é a diferença desses relógios para os relógios da Garmin, Polar? E aí eu, lá nesse vídeo, eu falo qual que é a principal diferença. Legal. O Lucas, um amigo meu que é praticante de jiu-jitsu, cara fera no Uhum. jiu-jitsu, ele falou qual que é a zona de batimento que ele pode usar para correr, para não parecer que ele vai ter um infarto, sabe? Então, por isso que eu falei. Por exemplo, ele pode ter a minha idade, ele pode ter o meu peso, só que ele não tem, às vezes, ou eu não tenho, às vezes, a condição física que ele tem. Ou o inverso, entendeu? Então, às vezes o cara Às está vezes a muito bem sua preparado. Z3 é forte para ele, É né? E assim por Z5 para diante. ele, entendeu? É, Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Por isso que eu falo, sim. ideal mesmo, se você quiser fazer treino por zona e acompanhar corretamente a sua zona de batimento cardíaco, teste ergorespirométrico, conversão disso para configuração dentro do seu relógio. Legal. Felipe, o tempo passa, né? 46 minutos já que estamos aqui. Ainda dá mais um pouquinho ainda. A galera tá ansiosa aí perguntando de custo-benefício, de indicação. Eu acho que é o que o pessoal mais curte, assim, digamos, né? Fica mais É, ansioso. Eu fiz sim. aqui, separei umas perguntas aqui para você em relação a isso, sabe? Você indicar alguns relógios que venham à sua cabeça, não precisa enumerar, a gente até falou disso, né? Que às vezes o cara dá uma de Uhum. Faustão, né? Ô louco, enumere 10 relógios aí, o cara tá ferrado, né? Lascou. O cara não lembra nem o que ele comeu ontem, vai enumerar 10, e por ordem alfabética Difícil. ainda. Então, Uhum. assim, pra você indicar aí, falar pro pessoal, né? Tipo, quantos vieram aí à sua cabeça de um custo-benefício para iniciante e tal, o que você tem para dizer aí pra Tá. galera, sabe? Que nem eu falo, para iniciante que queira comprar um relógio mesmo para correr, não para não ficar olhando na tela do celular, porque hoje o celular ele consegue fazer umas medidas, né? A pessoa pode pensar no Verge, o Verge hoje, o Lite, se não me Você, engano, ele você que ama ele. esse é o Lite ou esse é o normal? Esse é o global, o normal. O normal, tá. É. Ele é muito bom, um custo-benefício muito bom, entrega as informações básicas que a pessoa precisa. Esse daí eu nem lembro quanto está saindo. Eu sei que o Lite está saindo por volta de uns 250, né? 200, Não, subiu 250 bem do reais. dólar. Subiu o dólar? Ver, Então, o o dólar Verde quebra nossas pernas. o Verde tá em 800 conto, 900 no Mercado Livre. Nossa. Bom, Deu. então o Verge, a pessoa pode pensar em pegar o Verge. Eu vou falar um de cada marca aí, tá? Sim. Porque depois o Pace já saiu de linha, né? Mas era um ótimo É. relógio. O Stratos 2
Também, eu acho que aí já vai entrar numa outra camada, Stratos 3 aí já é outra coisa. Eu acho que Esses são todos da Amazfit, tá, galera? da Que a gente tá... Amazfit, Isso. isso. Vamos falar da Polar Ignite, mas Ignite não, brinco. Para começar, um M430, tá? O M200 não, eu não gosto do M200, eu prefiro o 430. Já tem algumas coisinhas melhores ali, tá? E aí depois já começa a evoluir um pouquinho mais também, tá? O Ignite, tal. Não entra na onda de pegar o Unity, pelo amor de Deus, o Unity não é relógio de corrida, é relógio fitness, então não cai nessa besteira, porque nem GPS ele tem. Bom, aí vamos falar da Sunto. Você pode pensar em pegar o Sunto 7, já é uma puta de uma máquina já, né? O assunto é legal e é pouco falada, né, cara? O Sunto é um relógio muito bom, mas infelizmente o marketing deles não funciona. Então, para tudo, tá? Não funciona nem para vender, não funciona nem para poder fazer propaganda das coisas. Mas se você encontrar um Sunto 5, acho que é difícil, já não encontra mais, cara. Porque já começa a partir do Sunto 7, o Sunto 7 já está numa camada superior, entendeu? Entendi. E eu já acho que já está bem caro, Garmin, cara, se você encontrar o 35, você será uma pessoa, por um preço bom, se encontrar novo, então você será uma pessoa extremamente feliz com o dispositivo, tá? O do Garmin 35, tá? E aí agora está surgindo outras marcas, né? Tem umas marcas aí, a Huawei não, como que é o nome daquela? GT2, eu ainda não testei esses dispositivos. Mas eu acho que já são mais relógios voltados mais para serem smartwatches do que relógios esportivos, né? O Active da Samsung já é mais para a linha de smartwatch inteligente do que de corrida. Sim, funciona. Que nem eu falei para vocês, hoje os relógios eles já funcionam, eles já entregam muitas coisas. Mas tem uma diferença, que se a pessoa quiser saber, ela vai lá assistir meu vídeo, que eu falo, que é uma diferença importante, que as pessoas têm que pensar nisso, tá? Com certeza, vale a pena, o canal do cara é fera mesmo. Gera curiosidade, pessoal. Então. Perguntaram aí pra nós, eu tô com o Verde, que foi eu comecei no BIP, comprei o Verde, e agora eu quero ir para um Garmin, ou tô indo pro 45. Tô namorando pro 45? ele. Pro 45. Então, você vai ter um ganho, porque o 45 hoje você já tem o Garmin Coach, você já tem o Pace Pro, que eu acho que é fenomenal. Você já tem muitas métricas que o dispositivo te entrega e já é um dispositivo bonito e bacana, né? Já é um dispositivo aí legal. O que você tem que ter em mente é que o 45, algumas pessoas vieram reportar para mim, eu quando eu testei o relógio, vou ser bem sincero, eu não reparei nisso, acho que eu tô tão acostumado e viciado a olhar relógio que eu não olhei. Mas as pessoas falaram que na tela do relógio não aparece o valor, mas não aparece o que é aquele valor. Tipo, o que é isso aqui? Tá? Tem um tempo lá, mas o que é isso? É tempo corrida? Não aparece a descrição. Durante o treino? Durante o treino. Aí eu falei, poxa, peraí, mas eu falei, mas não é possível, porque com certeza deve ter alguma watch face, alguma coisa que você instala que acrescenta isso, entendeu? Mas fica de olho para ver se tem isso. Mas mesmo assim, é um ótimo dispositivo, o dispositivo hoje de entrada da Garmin, né? Então, eu acho mais bonito o 235 do que ele, mas por ele ser um pouco mais moderno, né, acaba que a gente tem de... Mas eu acho que se você for para um 235, dependendo do seu nível, vai ser mais jogo, hein? Eu acho que o 235 eu brinquei, é o gol bolinha dos relógios GPS. Pode ir pro 235, que a pessoa vai ficar feliz pra caramba, tá? 235, 735 XT se você for fazer triatlo, até o 935, mas aí acho que já vai ficar um preço tão elevado que não vale a pena. Vale a pena você pegar o 245. Consultoria ao vivo temos aqui. Mas, cara, esse relógio de custo-benefício é uma pergunta que me fazem demais. Depende também, é muito difícil para você responder, né, cara? Qual que é o bolso do cara, né? Então... eu pergunto, quanto você quer gastar? Tem gente que vira pra... O cara fala, quanto você quer gastar? O cara fala, no máximo R$4.000. Porra, aí o céu é o limite, entendeu? Então, aí tem pessoas que perguntam, quanto você quer gastar? O cara, no máximo R$500. Eu falei, então peraí. Entendeu? Vai no BIP. Não, eu falo pra pessoa que Verge Lite. Verge Lite é legal mesmo. Que eles fizeram... Tava muito ruim o GPS, mas eles fizeram uma atualização, não sei o que fizeram com o relógio, fizeram alguma bruxaria que resolveu muitos problemas que ele tinha. O Verde comum, que é o que eu tenho, eu acho bem legal, cara. Eu acho um relógio assim muito bom, sabe? Me entrega, já tem um intervalado, né? O GPS acha, pelo menos aqui na nossa região, capital aí também, eu já corri em São Paulo.
aqui no sul de Minas funciona bacana, sabe? Eu acho um relógio bem, assim, bem bacana mesmo, Funciona, sabe? cara, funciona. Posso É, falar para você? 100% dos relógios básicos atende 95% dos corredores. Porque 95% dos corredores não fazem triatlo, não precisa de todas aquelas métricas, não vai ser tão diferente assim todas aquelas métricas, porque o cara quer saber o tamanho da passada dele. O cara quer saber a cadência. Ah, importante mas não vai fazer tanta diferença é, assim, entendeu? O importante é batimento cardíaco, distância, tempo e pace, né? Que eu acho que é o mais legal. relevante aí, tá? Qual o seu relógio? Eu tô ainda com o meu Fênix 5X Plus, que é o que eu comprei já vai fazer uns. Acho que já vai fazer uns 2 anos que eu comprei ele, hein? Já estamos no 6, né? Já estamos no 6, quase lançando o É um 7. Garmin, né? É um Garmin, eu peguei ele por causa que ele. Comecei a fazer corrida comecei a fazer prova de montanha aventura, né? Me enfiei nos buracos que eu batia tanto o relógio que eu falei, meu Deus. Aí ele já é um pouquinho mais resistente, eu consegui um preço legal nele. Tem o Aí valeu a Amazfit pena. agora que eles lançaram um Fortão O lá, né? T-Rex. O T-Rex, Eu né? fiz um vídeo desse relógio, é muito bom. Só lembrar que ele não tem barômetro. Geralmente quem faz prova de montanha, muito assim, não que precisa, ajuda, mas, como eu falei, não precisa, mas ajuda, né? É um recurso a mais. E também algumas pessoas vieram, depois que eu fiz o vídeo, reclamarem para mim de precisão. Eu não senti diferença, mas sabe como é, né? O Polar Vantage M aí, que também que é um que compete aí na linha do 235 e do 45, né? Você acha bacana? Cara, na verdade, ele compete na linha do 235 e do 45. Uma coisa que ele tem muito boa é a questão da durabilidade da bateria e ele faz triatlo, ele faz transição. Então, é uma coisa que se a pessoa está na dúvida, pergunta, eu falo assim para a pessoa, você faz triatlo? Aí a pessoa fala assim, não. Então, se você encontrar um 235, vai para o 235. Não faço, vou fazer triatlo. Você está em dúvida realmente se você quer o Vantage M? Vai para o Vantage M. Eu gosto, não usei muito, mas eu gosto da plataforma do Polar. Eles melhoraram e a tendência é melhorar mais ainda. Mas Garmin hoje dá show ainda, né? Né? Eu ia te Não tem como, perguntar qual que Garmin você dá show. prefere, digamos assim, né? Sem... Cara, Garmin é digamos assim, né? Assim, todos os outros vão entregar as coisas, mas É o carro-chefe. é o carro-chefe. Entrega o produto com uma qualidade e, teoricamente, com uma segurança, né? Era seguro, mas agora com essa questão toda que aconteceu aí, com É, uma garantia de segurança muito boa, cara. legal. Para quem não acompanha tão de perto, né? Ficou aí uns 2, 3 dias fora do ar, né? Teve uma estabilidade Uma aí semana, cara. uma semana, né? Então, É. teve uma estabilidade aí no app, o pessoal rolou muito meme falando que o meu Tonton tá funcionando, o meu Amazfit tá funcionando, então O foi meu divertido. Cássio tá funcionando. Meu cronômetro aqui tá funcionando e o Garmin não. E foi invasão, né? Pelo menos alegaram aí que foi questão de hackers, né? Cara, depois a Garmin soltou falando que foi realmente um problema de segurança, né? E aí isso prova que cada vez mais a gente que é de tecnologia, cada vez mais esses caras têm que investir mais em tecnologia, investir mais na É, gente, é. porque, né, o pessoal acha que viu o BO que deu, né? E Então, agora você é com a empresário, e agora aí com a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, que está sendo ixi, implantada isso aqui aí no é Brasil, outro vai BO, dar isso é outra outro treta, BO. né? Isso é outro BO, cara. Isso é outro BO aí. Ô, Felipe, infelizmente, cara, a gente está chegando no fim, aí o tempo passa, né? Foi muito legal, muito proveitoso mesmo. Eu acho que o pessoal que tiver ainda alguma dúvida, aí, se quiser mandar rapidamente, mas eu já vou deixando aberto aí para você vender seu peixe, cara. Fica à Peixe. vontade aí. Sei se- Pessoal, Como dizem, não sei se você tem uma lojinha online e tal, fica à Não, não, não. vontade. A intenção do canal nunca, quando eu criei o canal, na verdade, a intenção nunca foi ganhar nada. A intenção sempre foi eu me manter motivado, né? Então, Isso porque é eu sempre legal. gostei de fazer vídeo, eu sempre gostei de correr, mas sempre gostei também de fazer vídeo, eu sempre tive curiosidade de aprender a fazer essas coisas, tal. Então, eu sempre tive essa vontade.
Até você falou no começo, né, que a gente acabou indo mais para a parte de tecnologia e os vídeos, é porque realmente, meu, sem cobertura, sem evento, sem prova, a gente acaba não indo tanto. Mas é uma coisa que eu já pensava em fazer até antes da pandemia, que eu sei que é uma coisa que eu gosto de falar, é uma coisa que eu entendo. Eu não posso falar de treino, né? Não sou profissional de educação física. É. Mas de tecnologia é uma coisa que a gente entende, então a gente pode falar até com uma linguagem um pouquinho mais simples aí para ajudar o pessoal. E aí eu tenho um canal lá, que na verdade é mais um passatempo para mim, uma alegria. E ainda bem que agora o pessoal tá gostando bastante do conteúdo, até mais do que das coberturas de prova, né? Que a gente faz e tal. Mas eu gosto também, vou continuar fazendo cobertura de prova também. Quando voltar, tudo der certo, volta logo. E é isso aí, galera. Quem quiser aí não tiver inscrito lá no canal, procura lá no YouTube Pangaré de Tênis. Também tem o perfil aqui no Instagram, né? Pangaré de Tênis. Procura lá, a gente sempre tá